No vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas que vão te ajudar a cuidar dos seus livros. Eu sou a Eli e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas, conforme eu disse aí no início, que vão te ajudar a cuidar dos seus livros. São ações simples, mas que fazem toda a diferença e ajudam a conservar os livros em bom estado por mais tempo. Que nós, leitores, que amamos os nossos livros, queremos que eles durem aí muito tempo. A primeira delas é onde você deve guardar os seus livros. O ideal é que você guarde os seus livros em um local arejado e longe da luz direta. Por quê? A luz direta, seja ela natural, vinda do sol, ou artificial, vinda de alguma lâmpada, enfim, de alguma iluminação que tenha dentro desse ambiente, pode fazer com que os livros a longo prazo que estejam aí expostos a essa luz percam a sua cor, ou seja, desbotem. Você pode não notar isso no primeiro dia, nem na primeira semana, porém, conforme os dias, os meses, enfim, os anos vão passando, você vai perceber que os seus livros vão perder a cor natural. E isso acontece justamente porque eles estão ali em contato direto com alguma luz. Então, o ideal é que você mantenha os seus livros longe dessas luzes diretas. Um exemplo do meu caso aqui. Esse ambiente em que eu estou recebe luz tanto aqui na minha frente quanto na minha lateral direita. Então, esse ambiente recebe muito luz do sol, porém, eu escolhi um lugar que esse aqui que eu estou, é um lugar mais reservado, um lugar mais, vamos dizer assim, escondidinho dessa luz. Mas, mesmo assim, mesmo sabendo que esses livros não vão levar essa luz direta, eu ainda considero fechar as janelas, fechar as cortinas, quando eu percebo que o ambiente tá assim, tipo, muito claro. Porque mesmo que eles não estejam levando essa luz diretamente, mas pode ser que ali, eventualmente, aconteça deles ainda perderem um pouco a cor por conta, desse excesso de claridade. Então, é ideal que você escolha um lugarzinho assim mais reservado e, se for como no meu caso, opte por cortinas, por fechar janelas, ficar ali sempre monitorando um horário que essa luz vai ficar ali mais forte e tá fazendo essas medidas, para evitar que os seus livros percam a cor. A segunda dica é: organize os seus livros sempre na vertical, optando por não pressioná-los. Então, ao organizar esses livros, ali numa fileirinha, em pezinho, um do lado do outro, evite estar pressionando esses livros, arrochando, vamos dizer assim, um junto ali do outro. Por quê? Porque essa pressão, ela pode tanto deformar a capa quanto a lombada do seu livro e até tirar a tinta da capa de alguns deles, Então, tem livros que acabam ali grudando em outro livro e acaba estragando totalmente ali a capa. Então, o legal é que você deixe ali esses livros alinhados em pezinhos um do lado do outro, mas sem pressioná-los. E algo que você pode estar fazendo para deixar esses livros na vertical, caso você, assim como eu, utilize uma prateleira, não tenha aí uma estante que acabe abraçando esses livros, você pode estar usando bibliocantos. Eu optei por esse aqui. Existe alguns de metal, de plástico, tem várias opções, vários materiais, mas eu particularmente gosto desse porque esse é de acrílico. Ele é transparente também, então fica bem discreto, porque os de metal pode acontecer, em alguns casos, deles soltarem, tipo algum tipo de ferrugem, enfim, com o tempo. Então, os de plástico acabam quebrando mais facilmente. Então, eu acredito que o de acrílico, ele tem uma vida útil muito melhor. Então, utilizando o bibliocanto, você consegue estar ali ajustando os seus livros da forma que tem que ser. Outra dica importante também é não deixar os livros encostados na parede. Aqui, no meu caso, como o meu espaço é bem limitado, essa parede, ela não pega umidade. É uma parede que dá para um outro cômodo interno, então não vem umidade desse cômodo. Porém, eu deixo ali também afastada com o bibliocanto. Então, em vez de eu encostar os livros na parede, eu coloco o bibliocanto e encosto eles no bibliocanto para tentar afastar, a umidade que possa estar vindo aí de repente dessa parede. Então, isso são pontos também importantes para se avaliar, para se considerar na hora de organizar os seus livros. Esse bibliocanto aqui eu comprei na Amazon. Vem um kitzinho com 2 bibliocantos, eu acho que na época foi R$14. Ele é mais ou menos nesse preço, mas vale muito a pena. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma conferida. Mas é uma dica que é muito valiosa e ajuda demais a organizar os livros utilizando o bibliocanto. Na horizontal, só deixe os livros que realmente você precisar. Por alguma razão, você, sei lá, não tem espaço, ou você até quer usar como uma decoração,
Opte por livros mais grossos, né, caso você precise deixá-los na horizontal, que esses sejam os livros mais grossos de capa dura e que você também não coloque uma quantidade muito grande. Sei lá, no máximo 4 livros, dependendo do tamanho dos livros que você tem. Então, se for realmente livros muito grandes, eu acho que 4 até seria demais. Porque também, querendo ou não, essa organização na horizontal vai causar uma pressão nos livros, e essa pressão também a longo prazo pode danificar a capa, pode danificar a lombada. Então, assim, o ideal mesmo é colocar os livros na vertical. Mas se precisar, opte por livros grossos de capa dura e poucos livros empilhados. A terceira dica é: limpe os seus livros periodicamente. A gente sabe que é bastante difícil aí, né, na rotina, no dia a dia, tá sempre limpando os livros. Até quem tem muitos livros, uma quantidade muito grande de livros, vai ter muito mais trabalho. Porém, é ideal que você estabeleça ali um tempo, sei lá, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, para estar fazendo a limpeza desses livros, porque essa limpeza ajuda muito a conservar, né, ali o bom estado de um livro e fazer com que ele tenha uma vida útil muito maior. Então, o interessante é que você faça limpezas periódicas. E essa terceira dica acaba já estando atrelada à quarta dica, que é a forma como você vai fazer a limpeza desses livros. Então, o ideal é que você use um paninho macio e seco. Não utilize nenhum tipo de produto abrasivo, como álcool, enfim, outras coisas que possam estar ali danificando o seu livro. E também você pode estar usando um pincel, ou até um espanador, ou então uma escovinha de dente mesmo, para estar passando ali, né, na parte do corte do livro, ajudando até também limpar naquela parte que fica mais próxima à lombada interna. Então, o ideal é você usar instrumentos, né, utensílios que não vão danificar esse livro, não vão danificar esse material. Mas, se acontecer, né, porque às vezes acontece bastante de manchar a capa do livro, sei lá, porque pegou com a mão suja ou coisas do tipo, então você pode até pegar um paninho, né, à parte, umedecer esse pano e passar ali naquela sujeirinha pontual. Porém, lembrando que não é um pano molhado, é um pano umedecido, que você só vai passar ali ligeiramente naquela sujeira para retirar e já vai vir com um paninho seco por cima, porque enfim, nós estamos falando de papel. Então, papel é um material extremamente sensível e que a gente não pode estar utilizando muitos produtos, muitas coisas para estar fazendo essa limpeza. Então, o ideal é que essa limpeza ela seja realmente feita a seco, mas se necessitar, você faz essa limpeza pontual com um paninho umedecido, já vem com outro paninho seco em cima para retirar qualquer excesso de água, de umidade que ficar no material. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado, onde eu possa estar mostrando ali como eu limpo os meus livros, né, dando mais dicas, porque tem algumas outras coisinhas que a gente pode estar fazendo até para retirar alguns riscos, né, ali de dentro do miolo do livro. Então, se vocês quiserem um vídeo mais completo sobre esse assunto, deixem aqui nos comentários. A quinta dica é: folheie os seus livros. Na hora que você for estar limpando ali os seus livros, é importante que você abra ele, folheie as páginas, faça com que o ar passe ali por entre o miolo do livro, porque é importante que a gente deixe ali as folhas respirarem, justamente para evitar a proliferação de mofo, de fungos. Então, isso ajuda a evitar também aquelas páginas mais amareladas, aquelas manchinhas que surgem ali pelo meio do livro. Então, fazer com que o livro respire é algo que vai estar ajudando a evitar esse tipo de coisa no material. E uma dica extra aqui, né, para fechar esse combo de dicas para você aí cuidar dos seus livros é: manuseie com cuidado. Eu sei que tem muitas pessoas que têm um desapego muito maior com os livros, que acabam forçando a lombada do livro ao abrir, dobrando pontinha de folha, enfim, cada um usa o seu livro como quer, porém, se você tem o objetivo de mantê-lo em um bom estado por mais tempo, é importante que você evite fazer esse tipo de coisa. Tem alguns livros que vêm aí com uma margem muito pequena, isso sempre acontece com livros mais grossos, né, que tem uma espessura muito maior e as margens menores, então acaba que esses livros eles são difíceis de manusear, né? São difíceis de ler e às vezes a gente acaba quebrando a lombada do livro porque a gente precisa abrir muito material para conseguir, né? Enfim, enxergar o que está escrito. Mas o ideal é que quando você for ler, você tente ao máximo manusear esse livro com cuidado para que a lombada não quebre,
quando você for passar as páginas, evitar amassar as páginas, evitar dobrar as pontinhas das páginas para marcar, evitar usar a orelha do livro como marcador, porque muitas pessoas acreditam que a orelha do livro tem uma função de marcador de páginas em um livro, porém não é assim. Elas têm simplesmente a função de trazer ali informações ou da história, ou do autor, ou das duas coisas, mas não são direcionadas para marcar o livro. Então, se você utiliza uma orelha de livro para ser ali o seu marcador, você pode perceber que ela vai começar a apresentar algumas danificações ali, né, na sua margem, e até acontece de, às vezes, essa orelha se soltar. Então, use marcadores de página, não use a orelha do livro, tente manusear esse material da melhor forma possível. Falando ainda até sobre as lombadas, né, que existem alguns truques que algumas pessoas acabam fazendo para evitar que a lombada quebre totalmente, né? Porque quando ela quebra totalmente, fica bem visível no meio da lombada essa quebra. Mas algumas pessoas optam por um truque de ir abrindo as páginas aos poucos, né? Ali em blocos, vamos dizer assim, para ir tentando fazer com que essa cola que tá na lombada vá se adaptando de uma forma mais sutil, né? Ao manuseio do livro e fazer com que esse livro abra, mas que não quebre ali em um ponto específico essa lombada. Então, assim, essas são algumas dicas que vocês podem estar utilizando, podem estar adotando para fazer com que o livro de vocês tenha aí uma vida útil muito maior. São dicas simples, porém que ajudam e são extremamente eficientes para ajudar a gente a manter os nossos tão amados livros conservados por mais tempo. Então, essas foram as dicas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me digam aqui nos comentários se gostam de vídeos desse tipo. E antes de sair, não esquece de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo caso você tenha gostado, é super importante para o crescimento aqui do canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, @sonhando-com-livros. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau!